Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo fez a prova? Bom dia. Todo mundo fez a prova? Viram como a prova estava dentro do nosso conteúdo estudado, não estava nada difícil? Tudo sobre o que a gente estudou, não é verdade? Agora, então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Vocês se lembram que na aula passada, né, 15 dias atrás, que a semana passada vocês estavam em jogos escolares, foi isso? Então, a gente não teve aula. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do e-mail corporativo, assunto, corpo e assinatura. Vocês se lembram que a professora na aula passada estava falando sobre postura digital no trabalho? Que eu estava explicando para vocês como que vocês devem se comportar de forma digital dentro do trabalho. Escrever corretamente o português, ter clareza, objetividade no que vocês querem, o que vocês querem expor, o que vocês querem dizer dentro da empresa. Um bom profissional de técnico em administração, ele precisa ter clareza, ele precisa se comunicar com objetividade. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o e-mail corporativo, assunto, corpo e assinatura. Pessoal, eu quero pedir desculpas que a minha voz está bem falhada, a professora está resfriada, mas vocês estão conseguindo me entender bem? Muito bem, então vamos começar a nossa aula falando do e-mail, tá? O que é o objetivo hoje? O que nós vamos aprender na nossa aula? Entender qual que é a função do e-mail como ferramenta formal de comunicação interna, como que essa ferramenta do e-mail funciona lá dentro da empresa, identificar e aplicar a estrutura correta do e-mail corporativo, abertura, assunto, corpo e assinatura. Vamos aprender a redigir mensagens profissionais com clareza, organização e postura digital adequada. Igual nós fizemos, lembra na aula passada que a gente reescreveu? Vocês trabalharam como editores de texto, vocês se lembram? Que vocês pegaram frases que estavam escritas incorretamente, de forma informal, e transformaram elas, deixaram elas de maneira formal para ser utilizada dentro da empresa. Então, hoje, isso nós vamos fazer dentro do e-mail, tá, pessoal? E vamos evitar ruídos de comunicação, abreviações e informalidades no contexto corporativo. Lembra que a gente já estudou sobre o que são os ruídos de comunicação? Até teve uma questão na nossa prova, certo? Muito bem. E vamos produzir e revisar e-mails alinhados a FGBs e ao ambiente de trabalho. Então, nós vamos aprender o que é o e-mail corporativo, vamos saber como que nós temos que escrever esse e-mail. Nós temos que trazer assunto, abertura, um corpo de e-mail, e nós também vamos aprender a fazer uma assinatura profissional. Vocês sabem o que é assinatura profissional lá no final do e-mail? Vocês sabem o que é assinatura? Profissional? Não é assinar o nome. A professora vai ensinar vocês a fazerem a assinatura que vai no final do e-mail de vocês. Quando vocês podem até usar hoje ou quando vocês estiverem lá dentro da empresa. Vou mostrar o exemplo e nós vamos aplicar na prática, ok? Certo? Muito bem. Então, vamos pensar, né? Em uma empresa, o e-mail é considerado uma ferramenta oficial, assim como o documento impresso. Cada mensagem enviada vira registro, por isso a forma que escrevemos importa muito. Então, ali ele já fala, o e-mail, ele serve dentro da empresa como documento. Ele serve para comprovar muitas vezes que você passou uma informação, você passou um arquivo que a pessoa solicitou, você registrou algo que você precisava deixar explícito. Então, esse e-mail ele é um documento oficial dentro da empresa. Tudo que você escreve dentro dele, você é responsável por ele. Então, você precisa escrever de forma clara, ter responsabilidade, porque é um registro. E como eu falei lá no final, é o seu nome, é a sua assinatura profissional que vai estar lá. Nossa, minha voz está falhando muito, pessoal. Desculpa, estou até com falta de ar aqui. Mas aí, voltando no assunto do e-mail. Alguém trabalha na sala ou não? Quem trabalha já precisou algum dia mandar algum e-mail dentro da empresa? Sim, né?
Dentro da empresa, a gente não escreve um e-mail como se fosse mandar um e-mail para um amigo, não é verdade? Temos toda uma estrutura para seguir. Precisamos colocar o assunto do que nós queremos no e-mail, fazer o corpo, a mensagem bem clara e objetiva. Então, vamos aprender tudo isso agora, pessoal. Quando você envia um e-mail no ambiente de trabalho, está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa, registrando a informação. Lembra, nós já falamos ali no primeiro slide. O e-mail é um documento oficial que registra. Então, a primeira coisa que a gente faz é registrar a informação. Organizamos um processo. Então, você usa o e-mail para também estar organizando o processo e mostrar a sua postura profissional. Um profissional de administração, ele precisa usar corretamente a ferramenta ali do e-mail, ele tem que saber redigir corretamente o e-mail, usar as palavras certas, não ficar com enrolação, escrever o e-mail sem erros de português, tudo que a professora já falou nas outras aulas. Não é apenas escrever e enviar, é comunicar com intenção, objetivo e respeito ao destinatário. Quando você quer passar uma informação para o seu colega de trabalho, você tem que pensar que ele precisa entender o que você quer, o que você está solicitando, ou a informação que você está repassando. Por isso, você precisa ter intenção, objetivo e respeito. Respeitar a pessoa para quem você está enviando aquela mensagem. Não é enviar uma mensagem de qualquer jeito, tem que ter respeito lá. Usar cordialidade, né? Por favor, obrigado, tudo isso é importante dentro do e-mail corporativo. E também nos e-mails pessoais que nós vamos usar aí na nossa vida também, tá? Então, ali... estrutura real do e-mail corporativo. Primeira coisa que o nosso e-mail precisa ter. Ali não está o destinatário, né? Mas vamos colocar o assunto. Resumo da mensagem, né? Então, quando a gente vai... Não podemos mandar um e-mail lá sem assunto. Muitas vezes você quer um documento urgente, que você precisa para logo. Então, no assunto você já coloca o que é o tema do e-mail, o que você quer dizer com esse e-mail. O e-mail é sobre agendamento de uma reunião, é solicitação de algum relatório, o que você precisa. Você vai pôr ali no e-mail. Quando é algo muito urgente, às vezes a pessoa até coloca ali no próprio assunto, para o destinatário já abrir rápido aquele e-mail e dar uma atenção a mais, porque é algo que ele precisa para agora. Então, se atentem muito ao assunto. É importante ser muito objetivo e claro no assunto que vocês querem, o que vocês querem passar nesse e-mail. Vocês não vão solicitar lá um relatório para o colega de vocês e vão colocar lá no assunto reunião. Não tem que colocar um assunto que não tem nada a ver com o que você precisa. Então, o assunto ele tem que estar bem claro, tem que descrever bem o que vocês querem transmitir através desse e-mail, tá bom, pessoal? Abertura, contextualizar. Começa lá com bom dia, fulano de tal, e depois vai ali para o corpo, né? A informação organizada do que vocês precisam ou do que vocês querem informar para a pessoa que vai receber o e-mail. E por último, o fechamento, que é o direcionamento mais a assinatura profissional, que nós também vamos aprender a fazer nessa aula de hoje. Então, o que é o assunto? Como eu já estava falando ali, é o resumo da mensagem. O assunto é o primeiro contato do leitor com o seu e-mail. Vocês estão mandando um e-mail para mim solicitando alguma coisa. Vamos dizer que vocês querem um material de alguma aula. O que vocês têm que colocar lá no assunto? Solicitação do material da aula tal, do conteúdo tal. Para mim já ter uma noção do que vocês querem, sobre o que se trata esse e-mail, não é verdade? Não adianta vocês colocarem qualquer coisa aleatória que a professora talvez não vai dar a urgência que precisa. Então, sempre sejam claros, sejam objetivos. O quê? Porque ali o assunto é a primeira impressão, o primeiro contato que o leitor vai ter do seu e-mail. Ele precisa resumir o conteúdo de forma objetiva, permitindo que a pessoa identifique rapidamente do que se trata, mesmo em meio a dezenas de mensagens. Pessoal, lá na empresa é muito comum a gente receber vários e-mails por dia. Então, assim, existem e-mails que são só informações, avisos, que todos são importantes, mas existem outros que têm prioridade maior. Então, por isso que esse assunto precisa ser bem claro e objetivo, porque a pessoa vai, por exemplo, é uma reunião, mudança de horário de reunião, mudança de data, já coloquem lá, porque daí a pessoa já vai se atentar que é algo importante, ela precisa dar uma atenção para aquele e-mail. Porque talvez lá na caixa de entrada dela, ela tenha ali mais de 20 e-mails para abrir. Mas se ela vai ver o teu assunto, vai identificar que é algo importante, ela vai dar preferência para o seu e-mail. Então, por isso, sejam claros, sejam objetivos no assunto, ok? Espera aí. Tá.
O assunto ele faz toda a diferença para a pessoa dar essa importância, para ela ver o seu e-mail, o que, que você quer dizer naquele e-mail que você está mandando. Para verificar se o assunto está adequado, faça a seguinte pergunta. Se o destinatário recebesse 80 e-mails hoje, ele entenderia o seu só pelo assunto? Igual eu falei, ele recebe lá vários informativos dentro da empresa, às vezes é sobre mudanças, é aumento de salário, é uma coisa aqui, outra lá. Ele recebe tudo no e-mail. Então, hoje ele recebeu quase 80 e-mails. Se ele vê o seu e-mail, você colocou um assunto que ele vai entender sobre o que é isso que você tem que pensar. O meu assunto, ele vai ficar destacado, ele vai ler lá o que eu quero dizer e já vai entender sobre o que se refere o meu e-mail. É isso que vocês têm que se perguntar antes de colocar o assunto. Ele tem que ser bem claro, bem objetivo. Exemplos aqui de solicitação, exemplos de assuntos que são bem eficazes. Aqui temos um exemplo, solicitação de dados, setor financeiro. Você precisa de alguma planilha específica, algum relatório, algum número, você já coloca. Você vai mandar lá para o setor financeiro a solicitação de dados e do setor financeiro. A pessoa já vai saber que é sobre isso que se refere. Reunião de alinhamento às 14, isso é muito importante, porque na empresa muitas vezes nós temos muitas reuniões, às vezes acontece dessas reuniões serem marcadas e reagendadas. Então, quando isso acontece, gente, já coloquem ali no assunto. Até às vezes mudança de horário de reunião de alinhamento, ali ele já colocou reunião de alinhamento às 14. Deem a importância no assunto que merece, né? Do que se trata o e-mail. Deixem bem claro o que eu quero trazer, o que eu quero falar para a pessoa com esse e-mail que eu estou enviando. Outra coisa, envio de relatório semanal. Às vezes, ali no setor que você trabalha, toda semana você tem que mandar um relatório específico. Aquele relatório, a pessoa depende daquele relatório para ter outras informações e tomar algumas decisões dentro da empresa. Então, já coloquem ali, envio do relatório semanal, envio do relatório de vendas, relatório de compras. Depende do setor que vocês trabalham na empresa. Ali coloca envio de relatório semanal, mês de março. Mas é como eu falei, tudo vai depender do setor que vocês trabalham. Às vezes é um relatório que alguém pediu para vocês, às vezes é algum relatório que vocês precisam enviar toda semana. Então, sejam bem claros, sejam bem objetivos no assunto, no que vocês pretendem enviar para o destinatário. É muito bem colocado o que a professora Andressa falou, é sobre objetividade e clareza. Ter objetividade, ser claro no que você quer mandar naquele e-mail. E isso que ela falou é muito real, pessoal. Dentro da empresa, as coisas acontecem muito rápido. A gente precisa resolver problemas muito rápido. Por isso que nós, enquanto técnicos de administração, precisamos ser organizados, ter clareza, ter objetividade. Porque isso aí vai ser para só resolver a vida de vocês lá na frente. Aí ela falou ali da questão de localizar documento. Como eu também havia falado, talvez esse documento que você vai usar, a pessoa precisa desse documento para tomar certas decisões dentro da empresa. Então, por isso que é muito importante esse assunto bem organizado, com objetividade e clareza. Então, todo mundo entendeu que o assunto precisa ser claro e objetivo, não é verdade? Sim? Muito bem. E agora nós vamos falar ali sobre a abertura. Contextualizar o leitor. A abertura é o momento em que você situa o destinatário, deixando claro por que está escrevendo e qual o objetivo da mensagem principal. Ela deve ser breve, direta e imediatamente compreensível. Uma boa abertura, pessoal, evita que o leitor tenha que adivinhar o contexto. Então, se você já dá uma prévia ali na tua abertura, ele já vai saber do que se trata, o que você quer dizer ali no contexto do e-mail. Um exemplo de abertura eficaz. Escrevo para enviar os dados utilizados no projeto Alfa. Então, vai começar ali no e-mail. Bom dia, né? Bom dia, vamos colocar. Bom dia, professora Andressa, por exemplo. Estou escrevendo esse e-mail para enviar a prova para os alunos. Ela já sabe que é da prova que nós vamos fazer. Entendem? Aí depois lá eu vou contextualizar. Essa prova precisa estar impressa para tal dia, nossa prova vai ser tal dia. Entendem? Depois eu vou discorrendo sobre o que é o assunto. Outros exemplos ali possíveis que a gente pode colocar ali na abertura do nosso e-mail. Gostaria de confirmar o horário na reunião de amanhã. Encaminho abaixo orientações para atividades desta semana. Solicito a revisão do documento em anexo. Então, assim, ali já de cara, comecem sempre com um bom dia, boa tarde, sejam gentis, cordiais, isso é muito importante.
E ali já faça uma abertura também bem clara, já para que a pessoa possa já entender. Porque às vezes a gente faz um e-mail, agora talvez vocês ainda não tenham noção, mas quando vocês estiverem trabalhando lá dentro da empresa, vocês vão ver. Vocês às vezes vão ter que formular e-mails com um corpo grande, com bastante informação. Então, quando a pessoa ali na abertura já sabe mais ou menos do que se trata, ela vai já ter uma prévia, né, do que você quis dizer em todo aquele texto. Aí lá você vai resumir o que é, sobre o que vai ser, como que vai ser, tudo bem detalhado no corpo do e-mail. E agora vamos chegar ali, nós falamos sobre assunto. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para contribuir sobre a abertura do e-mail? Não? Então tá. Então a professora vai falar um pouquinho agora do corpo, que é a informação organizada e fácil de ler. O corpo do e-mail é onde a mensagem realmente acontece. Ele deve ser claro, direto e dividido em partes, para que o leitor compreenda rapidamente o que precisa ser feito. Vamos aqui para o exemplo, né? Evite blocos de textos muito longos. Parágrafos curtos facilitam a leitura e reduzem ruídos. Modelo de organização do corpo da mensagem. Então, aqui nós temos a informação principal, o ponto, né, central do e-mail, orientações, o que precisa ser feito, passo a passo se é necessário. Às vezes é alguma mudança que vai ter ali no sistema, é uma nova alçada que foi liberada para a pessoa. Como que eu posso explicar? É algum passo que ele tem que resolver dentro do sistema, uma mudança que teve dentro do sistema da empresa, e a pessoa vai informar como que é feito esse passo a passo. Os prazos, quanto a ação, quando deve ser concluída, quando deve ser respondida. Às vezes ali pedindo que a pessoa faça um relatório, envie um relatório, uma planilha. Preciso desse documento até quando? Né? Porque às vezes a pessoa pensa, mandou, mas para quando? Às vezes você precisa com urgência. Então, deixem declarados para quando que é que vocês precisam isso que vocês estão solicitando. E anexos, documentos ou materiais enviados junto com o e-mail. Por exemplo, se eu vou mandar a prova para a professora Andressa, eu tenho que escrever lá, mandar um bom dia, boa tarde, fazer a abertura do e-mail, fazer o meu corpo explicando o que eu quero. E eu tenho que anexar a prova para ela mandar para impressão aí na secretaria da escola. Lá na empresa, muitas vezes, vocês também vão ter que utilizar o anexo. Às vezes é a planilha que vocês estão mandando, é o relatório, é um contrato. Então, tudo isso vai no anexo, tá? Essa estrutura ajuda o destinatário a entender o conteúdo sem esforço e melhora o fluxo da comunicação dentro da empresa. Então, assim, pessoal, lá dentro do nosso corpo do e-mail, nós temos a informação principal, colocamos as orientações, prazos e anexos. Alguém tem alguma dúvida? A professora Andressa quer falar alguma coisa? É muito bem colocado o que a professora Andressa falou. Ali a gente retoma ali sobre aquela questão de postura profissional. O e-mail, pessoal, ele diz muito sobre você. Se você faz um e-mail claro, objetivo, com as informações necessárias, está mostrando o profissional que você é. É isso que ela quis colocar para vocês. Se eu faço um e-mail de qualquer jeito, respondo de qualquer jeito, eu sou o quê? Um profissional desleixado. E não é isso que vocês querem ser, não é verdade? Vocês querem ser um profissional de verdade. Um bom profissional. Então, o e-mail, ele faz parte ali do dia a dia de trabalho. Dentro da empresa, vocês vão ver como que esse e-mail é utilizado. É muito frequente. A maioria das empresas trabalham com e-mail como meio de comunicação formal, tá? Outra coisa bem legal que ela falou. Já sejam claros para já resolver tudo de uma vez no e-mail. Não ficar tendo retrabalho. Manda, remanda e-mail. Para resolver uma coisa só. Tentem especificar, tentem colocar a objetividade e clareza para já receber a resposta que vocês querem, entendeu? Porque daí você manda um e-mail e a pessoa não entende. Aí manda pedindo de volta, vai e volta e não resolve nada. Uma coisa que é para ser resolvida rápida, de forma prática no e-mail, fica ali se enrolando, postergando. Então, por isso que o e-mail precisa ser claro, objetivo, ter todas as informações, orientações, prazos, anexos. Tudo o que precisa. Ali o anexo, pessoal, é muito importante. Tem gente que manda todo e-mail certinho e esquece de mandar o anexo. Não adianta. Então, por isso, tem que olhar, revisar certinho, depois rever os erros de português para não ter o retrabalho e demonstrar o profissional eficiente e eficaz que vocês são. Ok? Certo, pessoal? Muito bem.
Então, agora aqui vamos ver esses exemplos, né, aqui de e-mails. Tem como deixar maior? Ai, obrigada. Aqui, ó, um pedido de orçamento para reserva em pousada. Aí você coloca aqui a quem, né, o nome da pousada. Venho por meio de solicitar um orçamento da reserva para hospedagem nesta pousada no período da data tal até tal dia, com opções de suíte para casal, seus respectivos preços e forma de pagamento. Município, dia, mês e ano, né? Coloca aqui fecha com a data, nome, e-mail e telefone. Então, nesse primeiro e-mail, o que a pessoa está pedindo? Um orçamento. Mas ela está sendo bem clara, está colocando a data que ela quer se hospedar, a data que ela vai entrar, a data que ela vai sair, opções que o hotel, que a pousada disponibiliza de suítes para aquela data, informando que é para um casal, né, 2 pessoas, pede os valores e as formas de pagamento. Ou seja, todas as informações que ela precisa, ela está solicitando no e-mail. Ela não vai mandar, qual que é o preço? Que tipo, cada um de uma vez? Não. Já manda tudo junto no e-mail e já recebe as respostas todas de uma vez, tá bom? Então, assim, pessoal, isso é muito importante. Lá na empresa, quando vocês forem responder os e-mails, se atentem a responder tudo que está no e-mail, não respondam pela metade. Então, eu recebi um e-mail, eu sou responsável de responder aquele e-mail. O que a pessoa está me perguntando? Aqui nesse primeiro exemplo. Ela está pedindo um orçamento para a hospedagem em tal período, então você coloca ali qual que vai ser. Ela está pedindo o valor, as opções que você... Primeiro ela começa ali. Você coloca, tenho disponível para essa data, porque às vezes você tem que olhar, às vezes você não tem, a sua pousada está lotada, o hotel lá que você trabalha está lotado, não tem disponibilidade nessa data. Então, primeira coisa, confiro se tenho quartos disponíveis. Tem os quartos, vou lá, coloco sim, temos disponíveis para a data solicitada. As opções que nós temos de suíte, correspondam isso. Os respectivos preços e as formas de pagamento. O valor por noite é tal. O valor da diária é tal. O valor total para esse período vai ficar tal valor. E a forma de pagamento. Aceitamos cartão de crédito, pagamento via Pix, via boleto. A forma de pagamento que a empresa trabalha. Isso aqui é o exemplo de uma solicitação de reserva dentro de uma pousada. Poderia ser solicitação de orçamento para comprar alguma coisa. Às vezes você ali é responsável do setor de vendas, talvez você seja o responsável por fechar vendas grandes, às vezes é o próprio gerente que negocia, então é ele que responde esses e-mails, então por isso que é muito importante. Cuidar para responder tudo que o cliente está pedindo. Não vamos responder, o cliente ou o seu chefe ou o colega de trabalho, não vamos responder um e-mail pela metade. Vamos olhar todas as perguntas que foram feitas no e-mail para responder. Do mesmo jeito que a gente pede um e-mail que nós queremos perguntar e ter resposta, nós muitas vezes teremos que responder. Então, vamos cuidar para não deixar nenhuma resposta sem ser enviada para a pessoa que nos solicitou, tá? Agora, prof. Andressa, você poderia pedir para algum aluno ler o segundo exemplo de e-mail formal ali para mim, fazendo favor? Então, ali vocês viram, né? Esse exemplo, o que nos diz nesse e-mail? É o que vai precisar mudar a data de uma reunião. Ele tá dando os motivos pelo qual não vai poder comparecer e está explicando que vão ter que mudar a data. Enfim, aqui nós apresentamos 2 exemplos de e-mail formal dentro da empresa. Mas os exemplos que acontecem dentro da empresa é infinito. Podem acontecer diversas ocasiões em que nós vamos precisar enviar e-mail solicitando informações e também respondendo a informações, tá bom, pessoal? E por último ali o fechamento, encaminhar a ação mais a assinatura profissional. O fechamento conclui o e-mail e indica ao leitor qual o próximo passo. Responder, confirmar, verificar, enviar algo ou apenas tomar ciência. Então, vocês vão mandar o e-mail lá, às vezes marcando uma reunião, né, como estava no exemplo anterior. No final, sempre coloque, favor, confirmar o recebimento deste e-mail, ou se não, verifique esse documento que estou enviando. Então, no fechamento, sempre concluam dizendo o que você precisa que a pessoa faça. Que ela confirma, que ela te responda, que ela tome ciência. É muito importante a gente receber o e-mail de volta que a pessoa está ciente, para saber que ela realmente leu aquele e-mail e tomou para si aquelas informações que nós queríamos repassar. Então, o fechamento ele tem que ser curto, educado e alinhado ao objetivo da mensagem. Ali alguns exemplos de fechamento. Fico à disposição para esclarecimentos, aguardo retorno, agradeço a atenção, obrigado pelo suporte. A professora ia falar alguma coisa?
Ah, meu Deus. Então tá. Pessoal, na próxima aula, só para avisar, a gente tem recuperação. É porque era para ser semana passada a nossa prova. Então, na próxima aula, a gente começa com uma provinha de recuperação. Nós retomamos o conteúdo do e-mail e nós vamos fazer o e-mail juntos, tá bom? Então tá, até a aula que vem. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau!